Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, seja bem-vindo a mais um Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho do ano de 2020. Comigo aqui, a Carolina Franca. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Guga, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. E nós preparamos... Jornal da Rede Alesp. E nós preparamos diariamente para você um conteúdo especial com todas as atualizações dessa pandemia do coronavírus, entrevistas e também o que as autoridades falam sobre esse assunto, né, Carol? Exatamente, são especialistas, autoridades de todos os setores, para você ficar sempre atualizado do que rola aqui no Brasil e também no mundo. Então vamos de notícia. Jornal da Rede Alesp. Vamos conferir agora os dados sobre os casos de coronavírus no Brasil. O país tem 37.359 mortes confirmadas até às 8 da manhã desta terça-feira, aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias de saúde locais. São 37.359 mortes, eram 37.312 até às 8 horas da noite de ontem, segunda-feira. 711.696 casos confirmados, eram 710.887 até às 8 horas da noite de segunda-feira. E vamos conferir também a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. No Acre, 82,6%. Em Alagoas, 79%. No Amapá, 98,84%. No Amazonas, 70%. Na Bahia, 71%. No Ceará, 82,72%. No Distrito Federal, 69,5%. No Espírito Santo, 85,14%. Em Goiás, 46,6%. No Maranhão, 96,25%. Em Mato Grosso, 37,6%. No Mato Grosso do Sul, 7%. Já em Minas Gerais, 71%. E continuando as atualizações, no Pará, 79% dos leitos de UTI ocupado em todo o estado. Na Paraíba, 67%. No Paraná, 40%. Em Pernambuco, 98% dos leitos ocupados. No Piauí, 61% em todo o estado. No Rio de Janeiro, 90% no SUS e em todo o estado. Rio Grande do Norte, 84% na rede pública e 71% na rede privada. No Rio Grande do Sul, 71,9% em todo o estado. Em Rondônia, 77,9%. Em Santa Catarina, 61,7% do sistema público em todo o estado. Em São Paulo, 71% em todo o estado. Sergipe, 68,3% na rede pública e 85% na rede privada. No Tocantins, 60% dos leitos estão ocupados. Roraima não divulgou a lotação dos dados de UTI no estado. E vamos de mais notícia aqui no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Na coletiva realizada ontem à tarde no Palácio dos Bandeirantes, o governador paulista João Dória, do PSDB, afirmou que não houve confrontos nas manifestações sociais que aconteceram domingo, em algumas regiões da capital paulista, e ressaltou que o governo respeita os manifestantes, mas não tolera vandalismo. São Paulo exerceu democraticamente o direito às manifestações que ocorreram no último domingo na Avenida Paulista e no Largo da Batata. Quero cumprimentar o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, aceitando medida proposta pela Procuradoria-Geral do Estado, aceitou e deferiu que as manifestações não acontecessem no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, como haviam programado na sexta-feira, e o Tribunal de Justiça aceitou a argumentação do governo do Estado para que elas não ocorressem no mesmo local, medida que evitou confrontos e certamente prejuízos físicos e prejuízos
financeiros, materiais, se isso tivesse ocorrido. As manifestações na Avenida Paulista e no Largo da Batata ocorreram, e eu quero registrar aqui, de forma democrática e em paz. Apenas no Largo da Batata, após o término da manifestação e sem anuência dos que organizavam a manifestação, cerca de 60 baderneiros foram percorrer duas ruas do bairro de Pinheiros com a deliberada intenção de vandalizarem propriedades privadas e públicas. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo agiu de forma correta, evitando danos ao patrimônio privado e público e ação de vândalos. Quero, com isso, registrar primeiro o comportamento dos que organizaram estas manifestações, que fizeram de forma, repito, de forma ordeira nas suas organizações e nas suas manifestações. Tivemos prisões de manifestantes ou de vândalos que portavam itens como coquetéis Molotov, soco inglês, canivetes, facas e barras de ferro, que foram retidas antes das manifestações, seja na Avenida Paulista, seja na região de Pinheiros, no Largo da Batata. Quero registrar também que algumas imagens que circularam hoje de manhã pelas redes sociais de policiais da PM de São Paulo estão sendo analisadas pela Corregedoria da Polícia Militar, e a orientação dada pelo governador é, se houve erro, que os que erraram sejam punidos. São Paulo não tem compromisso com o erro e não endossa nenhuma atitude de violência da sua polícia, seja civil, seja militar. Aliás, é a posição do comando da Secretaria de Segurança Pública, com o general João Campos, que está aqui presente. Porém, quero deixar claro também, como governador, que não aceitamos vandalismo. Novas medidas serão adotadas pela Polícia Militar para próximas futuras manifestações, para que fiquem claramente separados vândalos de manifestantes. Os manifestantes merecem respeito nas suas posições, sejam pró ou contra o governo Bolsonaro, mas isso faz parte da democracia e o governo de São Paulo respeita essas manifestações. Porém, vândalos de um lado ou de outro não serão permitidos, e a força e a determinação da lei será aplicada para impedir qualquer ato de violência, seja ele contra pessoas ou contra o patrimônio público ou privado. Também, por iniciativa do governo de São Paulo, pela primeira vez, nós convidamos representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Corregedoria para estarem no centro de comando, no Copom, no bairro da Luz, em São Paulo, acompanhando diretamente dali todas as ações e todas as ordens de comando da Polícia Militar de São Paulo. Nós não temos nada a temer e nem a esconder, e este será o procedimento para todas as próximas manifestações também. Representantes, repito, do Ministério Público, da OAB e da Corregedoria e da Ouvidoria da PM serão convidados a estarem na sede do Copom, de onde saem todas as orientações de comando para as ações preventivas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Lá estavam, aliás, ontem, o general João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, e todos os demais comandantes da PM, exceto os que estavam em loco, evidentemente. A democracia em São Paulo será praticada sempre com liberdade e paz. E este será o princípio de todas as ações e o acompanhamento feito pela Polícia de São Paulo. E o secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o coronel Camilo, explicou a atuação do efetivo policial, destacado para acompanhar as manifestações no último final de semana. A polícia tinha duas missões ali naquela acompanhamento daquela manifestação por orientação do nosso general Campos. Primeiro, proteger as pessoas, proteger a integridade física das pessoas. Segundo, garantir os direitos, direito de reunião, direito de manifestação, e assim foi feito. Negociamos ao extremo, isso faz parte até do uso progressivo da força na área de segurança. Conversamos com os manifestantes, chamamos para reuniões, a primeira frustrou, chamamos mais uma reunião,
não chegamos a um acordo com os organizadores. Todos queriam se manifestar ao mesmo tempo na Paulista. Isso era um risco. Então foi feita a intervenção da nossa Procuradoria-Geral junto ao Poder Judiciário e se definiu 2 locais diferentes, com a participação intensa também do nosso Ministério Público. Ficaram definidos: Paulista para aqueles pró-governo federal, Largo da Batata para os contrários ao governo federal. Livre manifestação para todos, e a polícia colocou na rua 4.000 homens, protegendo não só as 2 manifestações, mas também terminais rodoviários, metrô, CPTM, transporte coletivo, justamente para não ter problemas isolados que atrapalhassem o direito de manifestação. Isso foi muito bem, reuniram-se praticamente aí perto de 100 pessoas na Avenida Paulista e próximo a 3.000 pessoas no Largo da Batata, pacificamente durante o dia inteiro, inclusive apresentando faixas, palavras de ordem, sem nenhum tipo de problema, até que, no final, houve aí, infelizmente, a ação de alguns vândalos. Durante esse período do dia, foi feita a detenção de 17 pessoas que também tentaram quebrar a ordem. Pessoas com coquetel molotov, soco inglês, estilingues, pedaços de madeira, e todos conduzidos aos distritos policiais, durante o dia 17. Depois, o movimento pacífico tinha determinação judicial para não se deslocar, tentaram se deslocar. A polícia conversou com eles para que eles não fizessem isso. Entraram em cena os negociadores da Polícia Militar, são aqueles que ficam lá na manifestação com um capacete diferente, um capacete azul. Fizeram negociação e cederam, combinaram com os manifestantes, já como uma flexibilidade ali da polícia, para que eles fossem até a Fradique Coutinho, fizessem um ato e se dispersassem. A maioria já estava começando a dispersar no Largo da Batata, mais ou menos 1.000 foram ali para a Fradique Coutinho, fizeram um ato e a grande maioria foi embora. A partir daí, um grupo que aí eu não considero mais manifestantes, são vândalos, tentaram subir para a região da Paulista para provocar aí atos de vandalismo, isso era claro. Começaram pelo Banco Bradesco, ali na Rua dos Pinheiros, os próprios manifestantes fizeram esse vandalismo cessar, e a partir daí tentaram em vários pontos danificar o patrimônio. A polícia tentou muitas vezes negociar, fez a força de dissuasão, ou seja, colocando a tropa, colocando mais efetivo, mesmo assim, enfrentaram a polícia, quebraram o patrimônio, começaram a jogar as caçambas na rua onde encontraram, quebraram o Banco Itaú, também a vidraça do Banco Itaú, e a polícia usou aí a força necessária para parar a manifestação. Nesse momento, mais 15 pessoas foram detidas, praticando atos de vandalismos e conduzidos aí ao 14º DP, que está apurando tudo agora do que aconteceu. Então, em resumo geral, foi isso que aconteceu. Durante todo o dia os atos foram pacíficos, tanto na Avenida Paulista quanto no Largo da Batata. E no final, não são manifestantes, um grupo tentou causar aí prejuízo à cidade, ao patrimônio e até outras pessoas que estavam trafegando com seus veículos nessas ruas. Aí houve a necessidade da intervenção policial, na medida do uso progressivo da força, e acabou fazendo aí essa intervenção e fazendo mais algumas detenções. Aí o Coronel Camilo, que já foi deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, e sobre as ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19, o secretário estadual de Saúde, José Henrique German, destacou alguns números do estado de São Paulo. Estamos aqui com os números atualizados. O Brasil chegou ontem a 691 mil casos, 758. E 36.455 óbitos. São Paulo tem hoje 144.593 casos confirmados e 9.188 óbitos decorrentes. Nossa taxa de ocupação para o estado de São Paulo está em 67,5% e na Grande São Paulo 75,5% de ocupação dos leitos,
fruto do aumento do número de leitos que nós realizamos nesta área. Estão internados em UTI 4.816 pacientes e em leitos clínicos 7.792 pacientes. Esses são internados confirmados e casos suspeitos. Já foram dadas altas hospitalares a 27.118 pacientes em toda a rede Covid do Estado de São Paulo. E o atual coordenador do Comitê Estadual de Contingência da Covid-19, o Carlos de Carvalho, falou sobre a importância dos dados registrados pela área de saúde aqui no estado de São Paulo. Só um comentário rápido da importância desses números que vêm ocorrendo na capital, na Grande São Paulo e no estado como um todo, mostrando que essa maneira como a Secretaria da Saúde veio se adaptando às demandas e a possibilidade de suprir essas demandas com a abertura progressiva de leitos e a capacitação desses profissionais que vão atender esses pacientes, que nós pretendemos detalhar um pouco mais amanhã no nosso Dia da Saúde, vai ficar claro para vocês que isso está sendo possível, está propiciando que São Paulo, apesar desse número grande, que ainda acontece, apesar de nítidos sinais de estabilidade em alguns municípios e algumas regiões do estado, ainda estamos preparados e temos capacidade ainda de absorver um pouco a mais. O preparo que foi feito está sendo completamente positivo e está trazendo vantagens, sem dúvida nenhuma, para a nossa população. E a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, disse que o governo de São Paulo ampliou a capacidade de testagem diária e que passou a ser obrigatória a notificação de testes nos municípios paulistas pela rede privada de saúde. A testagem bem realizada e bem reportada é um pilar fundamental para o sucesso do controle da pandemia e para a retomada consciente aconteça o mais rápido possível. Nós verificamos e já divulgamos nas últimas semanas que o governo se dedicou muito para aumentar a capacidade de testagem estadual, com um trabalho liderado por Dimas Covas. Multiplicamos a nossa capacidade de testagem por 8 vezes, hoje tendo a capacidade de teste de 8.000 testes dia e que também está sendo ampliada, com aumento também de recebimento de insumos e outros materiais. Mas também estamos trabalhando numa parceria com o setor privado, para integrar as informações do setor privado e para apoiar as empresas na realização de testagem. Essa estratégia, ela tem 3 pilares fundamentais. O pilar aqui de entender onde esses testes estão sendo realizados, qual que é a capacidade necessária e como otimizar o uso dos recursos, olhando de uma forma inédita para a testagem pública, estadual e municipal, testagem privada e também empregadores, para que a gente junte, some esforços, aprenda mais e controle mais rapidamente a pandemia. O segundo pilar é melhorar o processo de notificação e consolidação dos testes, não somente os positivos, mas também os negativos, porque agora é fundamental ter essa informação e entender o percentual da população que hoje tem o vírus ou que já teve contato com o vírus. E, por fim, o selo de testagem privada com empregadores para que eles tenham o apoio necessário, entender onde procurar os testes. E nós lançamos na sexta-feira passada o protocolo de testagem já há uma semana e na sexta-feira também uma resolução que reforça esse trabalho. Agora a resolução está sendo lançada hoje, que é a resolução número 80, dia 8 de junho, foi publicada agora nessa manhã, ela foca exatamente na melhoria da notificação. Na próxima página, nós temos aqui
uma notícia muito importante para todos nós. E um agradecimento já ao setor privado, o Instituto Coalizão Saúde, junto com a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e as principais empresas de diagnóstico, a citar aqui Fleury, DASA e Einstein, se uniram para nos ajudar nesse esforço de entender qual que é a capacidade total de testagem no estado de São Paulo hoje. 8 mil testes dia no governo estadual, mas nós temos já uma estimativa preliminar do privado também, que nós temos uma capacidade adicional entre 25 e 35 mil testes adicionais. Com o olhar completo, com as informações de todos esses testes, além de elevar São Paulo para um patamar de referência mundial em testagem, nós podemos aprender rapidamente sobre a pandemia e qual que é o nível de contato da população com o vírus. Na próxima página, a resolução traz exatamente isso. Ela reforça a obrigatoriedade da notificação de testes, não somente positivos, casos confirmados, mas também negativos. PCR e sorológico. O modelo padrão para notificar os dados está detalhado na resolução. Instruções também para inquéritos epidemiológicos. Tem uma série de iniciativas lideradas por universidades, iniciativas privadas, sociais, para realizar inquéritos epidemiológicos em populações, e a gente precisa ter acesso direto a esses estudos. Penalidades no caso de não notificação, isso não é uma recomendação, é obrigatório a informação desses dados, e por isso nós estamos fazendo um reforço não somente com os laboratórios, mas também com os municípios, e agora em desenvolvimento nessa semana, uma plataforma adicional para facilitar a inserção desses dados. O governador tem sempre repetido, essa gestão está com um compromisso e honrando esse compromisso a cada dia de tomar decisões baseadas em dados e evidências, e é por isso que ter os melhores dados é tão importante para todos nós. Então, reforçando o agradecimento, mas também o pedido para a iniciativa privada, para que esses dados sejam reportados. Estamos também fazendo um trabalho retroativo das últimas 4 semanas. Num estudo adicional que está sendo realizado, e que vai ser tema também das coletivas da saúde, como um exemplo, o nível de testagem aumentou tanto, e testes sorológicos, inclusive, sendo aplicados, que hoje mais de 20% dos casos reportados já estão vindo de testes sorológicos. Isso é uma boa notícia, porque os testes sorológicos olham para o passado, o PCR olha para o futuro. O sorológico mostra quem já teve contato com o vírus, mas essas pessoas não precisam de leitos, essas pessoas já estão numa nova etapa. Por isso que nós vamos passar também a separar esses números no trabalho inédito da vigilância epidemiológica, porque a gente realmente precisa da informação e vamos sempre compartilhar em tempo real todas as informações que nós estamos obtendo. Para finalizar, reforçando o ponto do secretário Vignoli, isolamento tem se mantido, um agradecimento à população que segue comprometida com o controle da pandemia, e mencionando as taxas aqui desse fim de semana, na capital, nós tivemos aqui um isolamento no domingo de 53%, no sábado de 51%, a média do estado no domingo de 52% e no sábado de 49%. A capital segue acima, o prefeito sempre coloca o esforço que tem sido feito, e lembrando que é o maior delta de isolamento do estado, que a gente compara a base desde a quarentena até o número de hoje. E mais de 20% de isolamento adicional é o número que tem sido mantido na capital em todos os dias. Isso é muito importante para a eficácia de todo o trabalho que está sendo realizado. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, falou sobre a flexibilização aqui na capital paulista. Os protocolos de reabertura de cada setor são pensados exatamente por essa razão. Nada contra as cidades pequenas, mas aqui quando a gente fala em reabertura de comércio, nós estamos falando em milhares de estabelecimentos e milhares de pessoas que podem vir a voltar a frequentar a cidade de São Paulo. É por isso que uma das preocupações que já está, inclusive, no decreto estadual e que é reproduzido no decreto municipal, é a capacidade de 20% em relação ao total de estabelecimento. Então, são esses protocolos que estão sendo assinados com a Prefeitura que garantem que a gente não vá reabrir de qualquer forma na cidade de São Paulo. Agora, qualquer ação que possa beirar a xenofobia, o desrespeito a pessoas que são de fora da cidade de São Paulo, a gente precisa tomar muito cuidado.
porque a cidade de São Paulo é uma cidade de migrantes e imigrantes. É uma cidade que tem a sua força por conta de inúmeras pessoas que para cá vieram em busca de uma oportunidade. Então, fechar a cidade de São Paulo é algo que hoje está descartado no horizonte da Prefeitura. E no final da coletiva, o governador João Dória reforçou alguns cuidados para evitar, o novo coronavírus. E a nossa recomendação final, como sempre, fiquem em casa, se resguardem, se protejam. Se tiverem que sair, usem máscaras e respeitem o distanciamento social. Aí o governador João Dória, ontem aconteceu a coletiva lá no Palácio dos Bandeirantes e hoje, logo mais a partir do 12h30, acontece outra coletiva, aí sim com os profissionais da saúde, dando uma atualização nos dados do estado de São Paulo, Carol? Exatamente, Guga. Hoje, sem a participação do governador, ele participa de segunda, quarta e sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes. E vamos de entrevista no Jornal da Rede Alesp. Agora a gente conversa com Igla Generoso, que é CEO de uma plataforma de educação online gratuita. Ele nos fala sobre a franca expansão do setor de tecnologia que está contratando em meio à pandemia. Igla, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Obrigado, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Perfeito. E, Igla, a gente pode afirmar que o setor de tecnologia está contratando em meio à pandemia? Sim, com certeza. Hoje o setor de tecnologia tem mais de 10 mil vagas abertas em diferentes tecnologias. Claro que a gente sente aí alguns setores como, por exemplo, aviação, mobilidade, que estão realmente tendo um grande desafio, mas o varejo online e principalmente aí serviços financeiros tem dado um grande crescimento. Agora, é interessante também como que está a absorção desses profissionais no mercado. O profissional ele tem que ter um ponto de atenção que mudou muito, A característica do desenvolvedor de software mudou muito nos últimos anos, principalmente saindo da base teórica e indo para uma base muito prática. Então, você não precisa estar num emprego para construir projetos, você pode ir treinando à medida que você está estudando e quando você chega com uma base prática muito bem conceituada, você consegue, sem dúvida nenhuma, grandes oportunidades, sim. E, Igla, qual que é a expectativa para o setor, É uma expectativa realmente de crescimento? Vocês têm já algum dado? Nós temos acompanhado, nós temos diferentes clientes aí, principalmente no setor de varejo online e serviços financeiros. Há um crescimento, uma expectativa, porque hoje a empresa, para ela ser competitiva, ela precisa de automação e de automação ela precisa de tecnologia. Se ela quer dar mais conveniência para os clientes, ela precisa de tecnologia. Então, todas as condições de um negócio para ele crescer e acelerar, ele realmente precisa de desenvolvedores de software e tecnologistas, A gente não tem nenhuma pesquisa detalhada ainda no setor, ainda é muito jovem aí a pandemia, A gente tem aí inícios aqui no Brasil em março, mais efetivamente, do impacto no setor econômico, mas a gente sente que esses serviços vêm num crescimento acelerado. Claro, teve uma pequena avaliação aí em abril de como ficaria a situação, mas os projetos estão começando a sair e a grande oportunidade que a gente vê também é o trabalho global, Não só trabalhar para o Brasil, mas você consegue trabalhar para o mundo todo. Agora, você tem exemplo de alguns segmentos, que não usavam a tecnologia e com essa pandemia buscaram usar os recursos tecnológicos? A gente tem dois desafios aí que a gente vê bem gritantes no mercado nesse momento, Os pequenos e médios empreendedores que faziam atendimento de balcão não tinham ainda a sua presença online bem estruturada e aí com a pandemia teve uma grande corrida dos setores aí, tanto para fazer parcerias com grandes empresas como para desenvolver os seus próprios meios de venda online. E esse foi um grande ponto que a gente viu. E o outro ponto que a gente viu também foram o crescimento dos trabalhos freelancers, Em geral, muitas empresas começaram que não tinham capacidade para contratar profissionais nesse momento, começaram a contratar freelancers aí, principalmente empresas mais jovens,
Perfeito. E Iglá, a gente não imagina como o TI é importante em várias áreas, né? Tem a questão do telemarketing, tem até áreas jurídicas, né, de telecomunicações que precisam do trabalho de vocês. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. Legal, vamos falar um pouquinho talvez de telemarketing, né, que eu acho que é uma presença muito grande. Hoje já existem com essa pandemia também, muitas empresas começaram a ter que olhar os seus gastos e otimizar os seus processos, então criou-se uma frente muito grande de automação dos processos que são muito recorrentes, né, atividades que os operadores de call center fazem muito na mão e são repetitivas. Essas atividades, elas são passíveis de automação e de se entregar com mais eficiência, tipo atendimento telefônico automatizado, atendimento robotizado, então essas coisas são muito latentes, né? E a gente vê muito na automação e logística também, né? Então, desde o monitoramento até a forma como se é organizado os pacotes dentro dos estabelecimentos de storage, né, que a gente fala, para ficar mais fácil a organização, são todos automatizados, principalmente nas grandes empresas hoje, né? Olha lá, faz um paralelo, né, uma análise para o nosso ouvinte, telespectador. Qual que é a perspectiva para esse setor aí no pós-pandemia? Então, pós-pandemia, a gente já sente que muitos projetos já estão saindo da gaveta, né? Muitas empresas já estão tirando. O que a gente fala é que o trabalho remoto ele vai cada vez mais se consolidar, né, dentro das estruturas. Hoje, grandes empresas estão vendo que não precisam de grandes estruturas físicas para acomodar os seus colaboradores. E aí você tem, principalmente no desenvolvimento de software, você tem um trabalho mais eficiente, porque hoje ele tem muitas ferramentas que você consegue trabalhar em equipe de forma remota. Então, eu imagino que pequenas cidades podem ter grande vantagem nesse momento, sair das grandes capitais e trabalhar, e as pessoas trabalharem para grandes centros. Acho que é uma tendência que a gente tem verificado. A outra tendência é cada vez mais o trabalho global, porque, claro, vai chegar num limite, pode chegar num limite no Brasil de salarial e de capacidade financeira de pagamento, e aí onde que você ganha mais, que o trabalhador da tecnologia ganha mais? Ele pode ganhar em dólar, ele pode ganhar em euro. Então, o trabalho global, começar a olhar para as oportunidades também dos Estados Unidos e principalmente da Europa, são outras grandes vertentes aí que pós-pandemia vão gerar grandes oportunidades. Agora, outra pergunta interessante é como o gestor, né, ele se adapta a essa nova situação, né, porque ele era acostumado a ter seus colaboradores, né, próximos e agora tem a distância através do home office. Como esse gestor ele se torna eficaz no momento de mudanças como esse? O bacana na área de tecnologia é que a gente viu uma evolução ao longo do tempo. Então, você tem aí diferentes metodologias ágeis e metodologias ágeis que trazem o profissional para gerenciar de uma forma mais estruturada. Então, essa própria evolução já ajudou ele a se preparar. Muitas empresas também já trabalhavam, por exemplo, com trabalhadores remotos e com freelancer. Eu acho que isso já veio de uma preparação, né? Então, ficou bem simples. Mas metodologias ágeis, a gente fala em ferramentas, né? Isso são formas essenciais aí. E, Iglá, essa tecnologia tem ajudado, como você disse anteriormente, grandes empresas, né, que já estavam trabalhando de maneira remota, não só no home office, mas também em outros estilos de trabalho. Mas como a microempresa pode realmente, efetivamente, depois da pandemia, continuar com esse trabalho? Então, para a microempresa, o que a gente fala muito é se conecte aí a parceiros para você conseguir conectar grandes mercados. Então, você vê grandes varejistas desenvolvendo plataformas e essas plataformas dando aí voz e dando conexão com diferentes mercados no Brasil. Essa foi uma tendência que aconteceu, que a gente chama de marketplace, né? Você vender os seus produtos em marketplace. A segunda parte é conecte dentro da sua cidade, verifique quem já está colocando. Hoje você tem muitos pequenos padrões, né, para colocar empresas na internet. Então, vamos falar, por exemplo, ferramentas como o WordPress, ferramentas como o e-commerce. Você tem grandes ferramentas aí que são fáceis e são de um custo super acessível. Então, pequenas agências em cidades também dão esse suporte. Eu acho que esses dois pontos é muito importante. E não saia do online. Eu acho que discutir com outros empreendedores como que eles estão colocando o seu negócio e como que eles estão conseguindo vender e fazendo estratégias
comerciais online é um ponto importante aí. Agora é importante também perguntar a você qual que é o legado positivo que essa transformação, que essa pandemia que nós vivemos vai deixar, né, para o setor aí de tecnologia. A gente vê, quando a gente fala sobre o legado, a gente vê muita gente que acabou perdendo o emprego, né, movendo de área e se esforçando o dobro, né? Geralmente, quando você tem um desafio tão grande como esse, te exige muito mais dedicação nos estudos, e a gente aqui da Digital Innovation One, a gente tem sentido justamente essa grande movimentação, muita gente de outras áreas indo para o mercado de TI. E o mercado de TI ele vai ter capacidade, sem dúvida nenhuma, de absorver grande parte dessa mão de obra que se esforce e que pratique. Então, a gente tem visto muito esse movimento. Então, a gente tem cases aqui para profissionais que antes eram taxistas, estudaram e conseguiram a oportunidade. Claro que a jornada em tecnologia não é algo de 2 meses, 3 meses, é uma jornada que você tem que ter bastante resiliência, 6 meses, 1 ano para estudar, para você conseguir uma oportunidade, mas eu acho que o principal legado, eu acho que vai ser um pouco desse, né? Pessoas que não eram da área, carreiras que podem aí desaparecer no futuro, já se preocupando nesse momento e se esforçando para conquistar uma oportunidade. Então, Iglá, vamos resumir aqui, o importante é continuar sempre se atualizando, né? A pandemia trouxe para alguns pequenos empreendedores uma forma mais rápida de entrar nesse mundo da internet, da tecnologia, mas é importante começar, né? Se foi dessa forma, com uma pandemia, infelizmente, mas continuar, né? E aos poucos a gente pode ver que o e-commerce, que o marketplace é muito importante nesse momento e que isso possa continuar também pós a pandemia e também, quem sabe, desenvolver aplicativos. Isso pode ajudar muito nas vendas dessas empresas, né? Sem dúvida. A característica da tecnologia, a gente aprendeu que ela vai continuar evoluindo. Todos os anos, novos canais, novos formatos, novas tecnologias surgem. E a gente que é empresário, empreendedor, precisa estar conectado com essas novas tecnologias para conseguir estar sempre conectado nos canais, né? A gente fala, a gente mesmo como consumidor, a gente quer mais conveniência, quer pagar o preço mais barato e sempre receber tudo muito mais rápido. E do outro lado, do empreendedor, do empresário, que quer atender esse consumidor que é super exigente, né? Precisa estar alinhado a essas tecnologias para não perder o ritmo do negócio. Iglá, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Um bom dia para todos, é um prazer estar com vocês. Um bom dia para todos os ouvintes. Falamos aí no mercado de tecnologia digital, no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Estamos aqui, né, Carol, prestando serviço, trazendo as notícias do Parlamento Paulista. Lembrando a você que logo mais às 2h30 da tarde tem a reunião do Congresso de Comissões aí para analisar, né, os projetos, do projetão, né, o famoso projetão, que é a lei aí de medidas contra o coronavírus, no combate à Covid-19. A Assembleia Legislativa aí colaborando, né, para combater esta epidemia, essa pandemia que nós vivemos hoje em dia, né, Carol? Exatamente, Guga. Os deputados se reuniram, fizeram compilados de projetos, né? Todas essas medidas vão passar agora pelo Congresso de Comissões e depois são votadas em plenários, aprovadas em plenário, precisa da sanção do governador, mas a Assembleia Legislativa continua o seu trabalho de maneira virtual, fazendo as sessões, as comissões, e a gente aqui na redação levando muita informação de credibilidade para você ficar sempre muito bem atualizado. E a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o STF, ontem, segunda-feira, para pedir que o Ministério da Saúde seja obrigado a retomar a divulgação completa dos dados da pandemia do novo coronavírus. No pedido, a OAB cita especificamente 5 informações que foram removidas dos balanços diários e do portal do Ministério da Saúde desde a última sexta-feira. O governo deixou de divulgar. E o número total de contaminados pela Covid-19 Aliás, eles pedem, né, o número total de contaminados pela Covid-19, o número total de mortes provocadas pela Covid-19, o número total de recuperados,
os coeficientes de incidência de contaminação e óbitos, ou seja, a taxa de infecção e de morte por 100 mil habitantes em cada estado e a letalidade da Covid-19, o percentual de contaminados que morrem em razão do vírus e a ferramenta, né, para download dos dados, que é fundamental para análise e estatística científica. E a entidade afirma: as ações e omissões do presidente da República e do Ministério da Saúde no sentido de subtrair dados de relevância pública dos meios oficiais de divulgação de informações sobre a pandemia representam condutas que atuam na contramão do desenvolvimento de políticas públicas de enfrentamentos à crise sanitária que sejam adequadas e baseadas em evidências, bem como prejudicam a conscientização social a respeito da gravidade da situação e das necessárias medidas de cautela e prevenção. E a ação protocolada pela OAB inclui o pedido de medida cautelar, ou seja, aponta um risco de dano imediato pela demora na decisão. O ministro relator do caso poderá decidir sobre o tema sozinho ou enviar o caso à análise do plenário do STF. O pedido da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, acionou o STF em uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Segundo o documento, as mudanças na divulgação dos dados da Covid ferem o direito dos cidadãos brasileiros e a transparência do poder público e a saúde pública, além de afrontar princípios da administração federal. E após 7 dias do início da retomada consciente, baseada no Plano São Paulo, o governo do estado apresenta queda no índice de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva. Há 2 semanas, a taxa estava em 81,1% na Grande São Paulo e 73,8% no estado. Ontem, os índices apresentados foram em 75,5% e 67,5%, respectivamente. E o número de leitos disponíveis saltou de 3.500 no início da pandemia para mais de 7.000 em razão da entrega de respiradores, que tem possibilitado a ampliação da capacidade de atendimento em toda a rede de saúde estadual. Segundo o governo estadual, até o fim desta semana serão entregues 830 respiradores, em média 150 por dia, que serão destinados para os locais com maiores taxas de ocupação. Com a chegada de novos equipamentos, a região metropolitana de São Paulo apresentou ao longo dos últimos dias um aumento de 30% da sua capacidade hospitalar, uma medida importante para que a região obtenha uma taxa de ocupação de leitos de UTI inferior a 80%, preceito básico para a sua retomada e possível flexibilização. Muito importante esse dado, né, Guga? São 830 respiradores até o final desta semana, em média 150 por dia, o que vai vai fazer com que a gente tenha mais leitos de UTI aqui no estado de São Paulo. Com certeza, né? Importantíssimo isso, porque o estado está se preparando aí, né, para atender a demanda que pode surgir aí na alta dos casos, né, da Covid-19. Esperamos aí que essa curva comece a cair, né? É o que a gente espera, com muita esperança, inclusive, né, Carol? Exatamente, Guga. Bom, e vamos com mais uma entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Rafaela Burti, coordenadora do programa Melhoria da Educação da Oficina Municipal. Ela nos fala sobre a retomada gradual das aulas aqui no estado de São Paulo. Bom dia, Rafaela. Rafaela, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia a todos, bom dia a todas. Rafaela, importante vocês, aqui. Espero que tudo bem também. A gente começa a entrevista. Você trabalha nesse mundo da educação há muito tempo e essa é uma área que foi muito impactada com a pandemia. O que você aprendeu até aqui com o coronavírus na área de educação? Certo. Bom,
Temos muitos aprendizados e desafios a serem superados, né, na educação pública, principalmente, né, na educação básica como um todo, mas principalmente na educação pública com a vinda da pandemia, né? Então, além dos aprendizados que já foram muito citados, como, né, olhar mais para a nossa formação inicial e continuada dos nossos professores, que a gente pede que eles formem com as habilidades do século XXI, com as habilidades socioemocionais, e a gente não dá essa formação para os nossos professores. O possível aumento, né, da evasão dos estudantes dos anos finais e do ensino médio, por conta de necessidade de famílias que estão com muitos desempregados e acabam jovens tendo que assumir um pouco esse papel também, né, de trabalhadores dentro das suas casas, que a gente está muito longe de ter um EAD muito bem estruturado para a educação básica, mas mostra essa necessidade da gente começar a se pensar, a se estruturar para essa área, né? Embora a gente saiba que um grande aprendizado também, né, para a educação com a pandemia é que a educação, ela é muito necessária, o presencial, ela é necessária essa troca, né? É ali que se faz a educação de fato, ela não é só feita ali de conteúdo, de currículo, ela vai muito além disso, é necessária essa troca, esse senso do coletivo de comunidade. Vamos lá. Outro ponto também muito bem citado é a sociedade começa a olhar para o professor, né, valorizar um pouco mais esse trabalho que o professor vem fazendo há muito tempo. E que a gente tem muito que avançar também na questão da intersetorialidade, né? A educação acaba sempre sendo incluída nas questões intersetoriais, porque é ali que você traz a prevenção. Quando se fala em saúde preventiva, é ali que se traz. Quando se fala nas ações remediativas, vamos dizer assim, também a escola acaba sendo local de acesso às comunidades, né? Que tem muito mais pulverização para se atuar. E, Rafaela, os alunos sofreram uma adaptação para aprender de forma remota, né? E há uma expectativa agora para um retorno gradual da volta às aulas. As escolas e os alunos estão há 3 meses, quase 3 meses, longe desse ambiente escolar que você citou, tanto a importância dele. Como que você vê, então, essa retomada das aulas presenciais, né? Quais vão ser esses principais desafios no retorno? Como você vê isso? É uma questão muito complicada, porque com a pandemia a gente viu, né, ficou escancarado na nossa cara, assim, para quem quisesse e não quisesse ver o tamanho da nossa desigualdade, né, nível Brasil, isso até mesmo no estado de São Paulo, né, sendo assim um dos maiores do nosso país, mesmo aqui, que tem um nível de desenvolvimento, de evolução muito grande, há muita desigualdade, né, então esse retorno gradual tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado e, claro, eu vou sempre defender, né, a voz dos estudantes. Tem sido um pouco dessa minha atuação, dessa minha luta na área da educação. Que seja considerada a voz do estudante nesse retorno, nesse planejamento. E se pensar como é que isso vai ser feito, a gente já está em uma condição completamente desigual, né, em que alguns conseguem acessar os conteúdos remotos, os conteúdos presencial online e outros não, nem todos têm acesso a um computador ou a um celular, à rede de internet, ou mesmo a televisão, né, que tem sido disponibilizado também em algumas aulas via televisão. Então, já estamos numa condição super desigual. Com esse retorno gradual, tem que se pensar muito bem em como isso vai ser feito e considerar sempre essas desigualdades, né? A gente não pode deixar de lado esses cenários de desigualdade e considerar muito a voz do estudante e também, claro, a voz dos professores, né? Ouvi-los para como é que isso pode ser retomado. Agora, Rafaela, fora do país, né, com o aumento da propagação da Covid-19, tiveram casos aí, por exemplo, com a retomada das aulas, o grande aumento e até a volta no contágio. Como você acha que vai ser o cenário aqui no Brasil? Não, a gente assim não gosta de pensar sempre o pior, mas, né, é a realidade. Eu acho que ainda mesmo que um retorno gradual, seria algo ainda cedo para a gente começar a se pensar em retomar. Então, nós mal temos
estabilidade desses números, sejam de casos confirmados, de morte. Tem que se ter um momento em que isso se estabilize e comece a descer. Talvez aí seria, né, eu pensaria como gestora pública, talvez o momento de se começar a pensar um plano de retomada. Aliás, de se iniciar uma retomada. O plano já tem que começar a ser pensado bem antes. Mas é um risco que a gente corre. Eu acho que ainda assim é um pouco cedo para se retomar, para começar a se retomar as aulas, ou mesmo as atividades, né, que a gente está vendo que tem algumas, principalmente aqui na cidade de São Paulo, está se tendo esse retorno de alguns comércios, por mais que sejam em horas reduzidas, como é que as pessoas chegam até lá? Né? Ou a extratando de profissionais que atuam e tem crianças, adolescentes em casa que não voltaram para as aulas. Então, é um cenário extremamente complicado para a gente considerar esse retorno, né? Então, se a gente já tem esse exemplo, seja de fora ou de outros lugares do nosso país, que não está dando muito certo, por que a gente vai seguir esse exemplo mesmo sabendo que não está dando certo? Agora, o quanto, né, podemos projetar já no pós-pandemia os impactos negativos à educação do Brasil? Né? Vamos começar a fazer a pergunta básica. Não é um tema fácil, né, Rafael? Não é um tema nada fácil. Nada fácil. Então, começar pensando o que será, por exemplo, do nosso ano letivo de 2020. O que será feito? Então, começamos em março com isolamento social, já estamos agora em junho, no meio do mês do ano, e não vejo muita expectativa de se voltar ao normal, porque a gente já sabe que o normal de antes não vai existir mais, será outro normal, né? Mas de se retomar as atividades com uma certa tranquilidade e cuidado, sendo muito otimista em agosto, por exemplo, acho muito difícil. Então, o que será feito desse nosso ano letivo? A gente não está tendo, né, as redes municipais, as redes estaduais, embora sejam, sim, né, tenham a sua prerrogativa, a sua autonomia prevista na Constituição, é necessário uma orientação. Né, quem dá essa orientação geral é o governo federal. Cadê o governo federal falando sobre isso? Cadê o MEC se posicionando sobre como será o ano letivo? Vai ser considerado, não vai ser considerado? É necessário se estudar todos esses cenários. A gente precisa começar a se movimentar, então a gente vê muita iniciativa da sociedade civil organizada, por exemplo. A gente não vê o principal órgão, que é o MEC, nos dando essa orientação, nos dando esse norte. Então, como vai ser o ano letivo? Vai ser considerado? Não vai ser considerado? Vai ser considerado em parte? O que foi feito no ensino remoto, as horas remotas serão consideradas como carga horária letiva? É justo com quem não teve acesso? Então, são questões super complicadas, né, de se tratar nessa retomada da educação. Eu, né, até arrisco a dizer que 2020 é praticamente o ano perdido da educação do ponto de vista de ano letivo, de currículo, né, de calendário letivo, mas de muitos aprendizados para a gente tentar vencer essa diversidade para o futuro, né? Então, na sua opinião, assim, na prática, 2020 foi um ano perdido para os alunos. Se você for pensar aí no ano letivo tradicional, vai ser muito difícil, né, Rafaela, a gente recuperar, né, como dizem aí, correr atrás do prejuízo, né? Bastante, acredito que vai ser bastante difícil. Né? É muito pouco tempo que a gente vai ter de aula presencial, se a gente voltar a ter aula presencial esse ano. E não tem, eu acho muito injusto a gente considerar o ensino remoto presencial online como carga horária letiva para todos. Teria que ser algo mais flexível. Então, é um cenário bem complicado, né? Novamente a desigualdade se faz presente, escancarada na nossa frente, né? Mas assim, um legado bacana, né? Aí falando um pouco da parte positiva do copo meio cheio para a educação, pelo Melhoria da Educação, né? O programa que eu atuo na oficina municipal, e pela própria atuação da oficina municipal, é muito forte na questão dos consórcios intermunicipais. Então, a gente tem observado uma atuação muito forte dos consórcios intermunicipais. Em Alagoas, por exemplo, né, a gente faz parte, a gente trabalha com o Cone Sul,
que é um consórcio intermunicipal de 17 municípios do sul de Alagoas. Então, ali, eles estão tendo iniciativas intermunicipais super bacanas, cartilha para merenda escolar, tentando pensar saídas para essa questão da carga horária letiva, né, o que pode ser considerado, já estão até pensando em fazer uma instrução normativa. Isso resolve todos os problemas? Acho difícil, mas é uma iniciativa que a gente aprende que essa colaboração, né, colaborar com os nossos vizinhos, com a nossa região, traz muito ganho à sociedade, muitos ganhos ao cidadão, que nesse caso da educação são os estudantes, né? Seja ele o pequenininho, o bebezinho ainda da educação infantil, até o jovem adulto do EJA, do ensino médio, do ensino fundamental. Então, tem também esse lado positivo que a gente tem enxergado, essa atuação muito forte dos consórcios intermunicipais, principalmente nos pequenos e médios municípios, que têm uma capacidade técnica, financeira, enfim, muito menor do que eles gostariam. Então, essa colaboração é uma saída tem se mostrado super eficiente aos pequenos e médios municípios, que são a maioria no nosso país. E, Rafaela, muito legal você falar dessa colaboração, né? Eu queria que você destacasse o papel do aluno também. Ele poder falar das suas dificuldades e também a gestão pública ouvir essas dificuldades, ter esse diálogo entre o estudante, né? E também os gestores. Muito bom. Adorei sua pergunta, porque, como eu já disse, vem sendo a minha luta há algum tempo. Uma pergunta que eu faço a vocês que estão assistindo, alguém em alguma live, em algum webinário, enfim, todos esses mecanismos que a gente está tendo de palestras online, alguém ouviu e viu algum estudante no centro? Acredito que pouquíssimas pessoas, né? Então, acho que tem um ator super importante que a gente não está escutando, que a gente não está considerando, que é o estudante, a estudante, né? Eles podem sim colaborar, eles querem colaborar, eles têm condições de colaborar, né, com esse retorno, em como sair dessa, até porque, conforme eu falei, né, no início da entrevista, a escola ela vai muito além do currículo, ela vai muito além ali da sala de aula, ela trabalha muito o que a gente vem falando há muito tempo, que parece já, né, super contemporâneo, que são as habilidades socioemocionais, e os estudantes, principalmente na atuação em grêmios estudantis, né, em que eles são a instância de representação dos estudantes, dos seus pares, eles trabalham muito isso entre eles, essa troca é muito rica. Então, o grêmio de uma escola conversa com a da outra, eu até conversei com alguns grêmios durante esse momento, e eles têm se falado entre eles para começar a pensar em alternativas. Pô, o nosso colega não tem acesso à internet, vamos tentar, de alguma forma, ajudá-lo, deixar alguma atividade que a gente fez com a professora ou com o professor na casa dele. Eles têm muito esse senso de comunidade, né, ativa, e mais que nunca a gente precisa e necessita ouvi-los, né? Eles podem ter muitas respostas aos problemas que a gente vive ali na educação. Agora, Rafaela, na análise do aluno, né? Como o aluno ele vai buscar esse prejuízo do ano de 2020? Porque fica meio que claro, né, que ele vai acabar passando de ano, né? Mas isso não quer dizer que ele teve o conteúdo necessário durante esse ano de 2020. Como correr atrás desse prejuízo? Não é nada fácil, mas é muito essa forma de atuação que eles têm, de diálogo. Então, dialogando com os professores da sua escola, com os seus colegas de outras escolas, com a gestão da escola em que ele está matriculado, ele ou ela está matriculada. Tentar entender como é que eles podem dirimir esses prejuízos, né? De repente, quando houver um retorno, ter, tipo, como se fossem aulões, assim, sabe, intensivos de alguns temas mais importantes, inclusive o tema da pandemia, que com certeza vai ser muito tratado e explorado no retorno dessas aulas, né? Então, é muito difícil como eles vão poder dirimir esses prejuízos, considerando um cenário de que a gente pode ter a volta gradual, mas, ao mesmo tempo, isso não é tão seguro ainda para que a gente tenha esse retorno, e que muitos dos seus colegas não tiveram acesso às aulas, seja de qual forma for, né? Então, o estudante ele fica muito ali ainda em dúvida de como sair
dessa, né? E eu acho que a melhor forma continua sendo a colaboração, só que agora entre os estudantes, né? Eles são, pela experiência que eu vivi, que eu tive, eu vi muitos exemplos de solidariedade e senso de comunidade entre os estudantes, né? Isso é muito forte entre eles. Eles estão bem unidos, assim, na busca dos seus direitos. Luciana, eu quero... Rafaela, desculpa. Rafaela, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Essa foi a Rafaela Burti, educadora, que falou aí dos desafios, né, da educação e da gestão em tempos de pandemia da Covid-19, né, Carol? Exatamente, ela tocou em pontos importantes nessa retomada gradual do retorno às aulas. A gente espera que seja feita de uma maneira, como ela disse, acompanhando o lado do aluno e também dos gestores públicos e também aqui do governo do estado. E a Prefeitura da cidade de Suzano reforçou o número de leitos de UTI para pacientes infectados pela Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o contrato emergencial foi firmado com o Hospital Particular em Franco da Rocha e vai disponibilizar 10 leitos. A secretaria informou que essa reserva de leitos não tem custos iniciais. Será cobrado o valor do leito apenas se tiver a utilização, com valor diário de R$ 2.500 cada um. Esse contrato emergencial tem vigência de 90 dias. Caso seja necessária a transferência entre hospitais, a cidade de Franco da Rocha vai disponibilizar uma ambulância com UTI para esse deslocamento. Atualmente, Suzano dispõe de 70 leitos intermediários e 10 avançados no hospital de campanha, todos exclusivos para pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. E esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, logo mais ao 12h30, tem a transmissão ao vivo da coletiva de saúde do governo do estado, direto do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. E o Jornal da Rede Alesp agora conversa com Samuel Emílio, fundador da plataforma Engaja a Negritude da EduAfro. Ele nos fala sobre as manifestações antirracistas pelo mundo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Samuel, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Samuel. Quem fala aqui é a Carolina. E, Samuel, vamos começar já falando do racismo, que eu queria que você explicasse qual que é a diferença desse racismo que a gente está ouvindo falar bastante, que é o estrutural, e também o individual. E importante, como combatê-lo? Essa é uma dúvida muito relevante, porque a gente está vivendo uma confusão muito grande entre esses termos, né? As pessoas, até então, imaginavam que racismo era só quando você praticava alguma discriminação diretamente sobre outra pessoa, né? O que na prática é mais um racismo individual, uma injúria, uma injúria racial que você pratica na rua ou na sua empresa ou alguma coisa do tipo. O racismo estrutural, que é o que a gente está tratando ultimamente, é importante ressaltar que ele não diz respeito a um indivíduo isolado, mas ao nosso coletivo. E de tal proporção que a única coisa que você precisa fazer para ser estruturalmente racista é não fazer nada, porque a estrutura ela já funciona dessa maneira, né? Desde o período de escravidão, depois que a gente libertou as pessoas negras formalmente, o Estado não criou uma forma de reincluir essas pessoas na economia, não criou mecanismos para colocar essas pessoas dentro do mercado de trabalho, para devolver a educação para que lhes foi retirada durante esse processo. Então, todas as nossas instituições, as estruturas brasileiras foram construídas sobre uma lógica onde a escravidão era normal. Mesmo depois da escravidão, as pessoas que continuaram construindo essas instituições continuavam com esse mesmo modelo mental. Então, as regras do jogo foram criadas por pessoas que não consideravam a nossa responsabilidade de ser antirracista depois de quase 400 anos de escravidão no país. E é por isso que, portanto, depois de 130 anos, 132 anos depois da abolição da escravidão, as nossas instituições e as nossas estruturas continuam mais ou menos com as mesmas regras do jogo, fazendo com que as pessoas negras tenham mais dificuldade no acesso à educação, no acesso ao trabalho, no acesso à saúde e
simultaneamente, as pessoas não negras tenham mais facilidade, são beneficiadas por essa estrutura. Então, conseguem acessar mais fácil o mercado de trabalho, conseguem acessar mais fácil a educação e por aí vai. Agora, em relação, né, às mortes que tivemos do George Floyd nos Estados Unidos, do menino Miguel Otávio aqui no Brasil, causou uma série de manifestações antirraciais nas ruas e muitas hashtags nas redes sociais, né? Sem dúvida nenhuma, foi uma comoção muito grande, né? Qual que é a importância, né, dessas manifestações, né, no contexto aí do combate ao racismo? Tem muita gente estranhando a proporção que essas manifestações tomaram. E eu confesso que eu estranharia se, diante de um linchamento público de uma pessoa negra, só porque ela é negra, as pessoas ficassem em casa, né? Ficassem insensíveis, ficassem apáticas a tudo isso que está acontecendo. O fato de agora essas discriminações elas estarem sendo filmadas está fazendo com que as pessoas se conectem com isso. Antes, o racismo ele era, especialmente aqui no Brasil, ainda mais velado, debaixo do tapete. As pessoas não conseguiam perceber exatamente quando ele estava acontecendo. E aquele vídeo do George sendo enforcado é uma manifestação muito nítida desse racismo que gerou como consequência a morte daquele nosso irmão. E é importante a gente observar duas coisas nisso. Assim, primeiro, que essa é uma manifestação desse racismo através de uma instituição de segurança pública, né? O fato dos policiais, inclusive esse é o mesmo problema aqui do Brasil, os policiais não terem protocolos de abordagem muito bem definidos, faz com que fique na mão do policial especificamente a decisão de como ele vai tratar aquela pessoa que ele abordou. E essas manifestações que têm surgido, na minha visão, elas são de extrema relevância, porque antes os nossos jovens, e especialmente as pessoas negras, elas já eram assassinadas há muito tempo. Entretanto, essa dor e esse sofrimento, essa comoção, só ficava no máximo até a família daquela pessoa, aquele bairro, as pessoas que a conheciam ali. Agora a gente está conseguindo sensibilizar uma nação inteira sobre o tema. E essas mortes não estão sendo em vão. As pessoas estão começando a se sensibilizar, estão começando a estudar mais sobre como elas podem ser antirracistas, elas estão começando a refletir sobre qual é o papel delas nesse jogo. É importante a gente não ir para um lugar de culpa, mas ir para um lugar de responsabilização. A culpa ela tende a fazer com que a gente vá para um lugar de inércia. E a responsabilização faz com que a gente assuma a responsabilidade e fala, bom, se esse é o país em que nós estamos, como é que a gente pode fazer para mudar? Quais são as ações concretas que a gente pode fazer? E essas manifestações são essas primeiras reações assim, da sociedade. Espero eu que a gente consiga canalizar essa energia em ações ainda mais concretas, como começar a criar grupos de estudos, especialmente entre pessoas que são brancas, para que elas estudem e aprendam sobre racismo, que essas pessoas comecem a doar dinheiro para organizações sem fins lucrativos ou até mesmo empresas que trabalham com a causa antirracista, que investem a energia delas e o modelo de negócios delas em criar oportunidades para pessoas negras. A gente pode apoiar pessoas negras nas eleições, independentemente do seu partido, de qual partido você acredita, que dentro da sua linha ideológica você consiga encontrar pessoas negras que você se identifique e apoie, mas que esse seja um movimento intencional. Se para o racismo se manifestar, ele não precisa de que você faça nada, você só precisa ficar parado. Para você ir contra essa lógica, você precisa intencionalmente criar ações antirracistas. Então, esse é o convite que a gente está fazendo junto com essas manifestações, assim, trazer consciência para essa prática do dia a dia. E Samuel, você disse que o que choca as pessoas é ter esse contato, né? Agora com a tecnologia, com a internet, a gente consegue ver imagens dessas manifestações racistas das instituições, né? Que você bem falou, e também o crescimento, como você disse, dessas hashtags, desses movimentos aí na internet, e que isso não seja passageiro, né? Que essa forma de manifestar não seja passageira, que não fique apenas na internet. Como você disse, há muitas formas de ajudar efetivamente a combater o racismo. E eu só queria te perguntar agora se você percebe que a gente está ficando mais ciente e o racismo está diminuindo, ou que a gente só vê o inverso, que ele está sendo mais escancarado, né?
Exatamente, ele está sendo mais escancarado. Diminuindo ainda não deu tempo. Tenho esperança de que ele diminua. Até porque senão não estaria fazendo todas essas manifestações que estou fazendo. Mas uma das coisas que me dá esperança é que no sábado eu joguei um link no WhatsApp falando o seguinte: gente, todo mundo que quiser receber conteúdos sobre racismo estrutural, clica nesse link aqui e me manda um oi, que era o meu próprio número de telefone. E aí, durante 30 dias, essas pessoas iriam receber conteúdos que eram uma espécie de um diário antirracista, assim, esse é o nome que a gente deu. E eu fiz isso de uma maneira, inclusive, despretensiosa, para ajudar amigos e amigas da minha rede mais próxima a aprenderem sobre o tema. Em 48 horas, 6.000 pessoas se cadastraram nesse link. E a gente já começou a enviar os conteúdos, durante 30 dias elas vão receber esses conteúdos. Eu não investi R$1 em divulgação desse projeto. Isso é um sinal de que, de maneira orgânica, as pessoas estão se interessando para passar por uma jornada que realmente transforme a vida delas e fala, poxa, eu reconheço que, por inúmeras razões, até hoje, eu não me comportei de maneira antirracista, eu reconheço que isso é importante e, a partir daqui, eu quero passar por uma jornada que vai me transformando. Ninguém vai se transformar, vai passar a ser uma pessoa antirracista com um post no Facebook, assim, ou com uma semana de manifestações no Facebook. Isso não vai dar certo. Você pode ir para a rua durante 1 ou 2 vezes, mas se você fizer só isso pontualmente, dificilmente você vai realmente fazer com que a nossa estrutura comece a diminuir a desigualdade. Então, é importante que esse seja um trabalho mais estruturado, mais contínuo e que, de fato, seja um projeto de vida. O racismo, ele é algo que foi, especialmente aqui no Brasil, construído de uma maneira muito bem pensada durante mais de 400 anos. Não vai ser em 1 ou 2 semanas que a gente vai virar o jogo. Se você realmente quer contribuir com essa causa, você precisa colocar isso dentro do seu projeto de vida e fazer com que, aos poucos, você reserve parte da sua renda mensal ou anual para fazer doações, aos poucos que você comece a pensar, poxa, dentro da minha empresa, será que eu posso pressionar o meu chefe ou pressionar o RH? Ou se eu sou um diretor ou diretora, eu posso promover contratações de mais pessoas negras? Dentro da minha escola ou da escola que eu coloco o meu filho, se a escola for particular, eu consigo pressionar os outros pais para a gente exigir que a escola tenha mais bolsas de estudos? Será que dentro do meu plano de saúde eu consigo pressionar para que eles tenham tratamentos específicos para as pessoas negras? A gente demorou 92 anos entre a primeira pesquisa sobre a anemia falciforme, que é uma anemia que atinge mais as pessoas negras, e a produção do primeiro medicamento. Esse é um tempo, aqui no Brasil, né? Esse é um tempo que é muito desonesto com essas pessoas. Quantas pessoas não morreram no meio do caminho por conta disso e morrem até hoje, porque não têm acesso à medicação necessária? Só no ano passado, 4 estados ficaram sem o medicamento necessário para cuidar e tratar da anemia falciforme. Assim. Então, a gente, agora, nesse exato momento, não está cuidando das pessoas negras como poderia. Por isso que eu falo, não é um projeto de um dia, de um post no Instagram, não é um projeto de 1 ou 2 semanas ou meia dúzia de manifestações. Se você quer realmente fazer transformação, vai ter que colocar isso no projeto de vida. Senão, é uma mera hipocrisia, vai acabar muito mais... esse post no Instagram vai acabar muito mais beneficiando a você do que a sociedade. Assim. Agora, é importante, você acha que o Brasil, em relação aos outros lugares do mundo, onde a discriminação racial foi e é bastante intensa, né, como nos Estados Unidos, você acha que é diferente essa relação no Brasil? Como você vê a análise, né, Brasil em relação ao resto do mundo? Uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, no período pós-escravidão, é que a elite brasileira da época conseguiu normalizar a escravidão como se fosse algo normal e não necessariamente fora da regra, né? E aí as pessoas começaram a divulgar uma narrativa de que agora que as pessoas negras são livres, a gente vive dentro de uma democracia racial, né? Esse é o termo que é utilizado, que é o mito que foi criado, onde as pessoas tinham oportunidades iguais. E depois de muitos anos promovendo essa teoria, quase uma teologia do embranquecimento, assim, onde as pessoas começaram a aceitar, até mesmo as pessoas negras começaram a aceitar que era assim a vida e que elas realmente tinham oportunidades iguais. E de tanto ouvir isso, muita gente começou a acreditar.
E aos poucos, o movimento negro mais resistente foi começando a falar para as pessoas, olha, não é bem assim, a gente precisa de ações afirmativas, a gente precisa de ações afirmativas no acesso ao ensino superior, foi assim que começaram a surgir as cotas. Para você ter uma ideia, até 1990, a isenção do vestibular não era comum no Brasil. Se as pessoas quisessem fazer vestibular na época, elas tinham que pagar. Poxa, as pessoas pretas não conseguiam ter dinheiro para pagar, então elas não conseguiam ingressar, não estou falando nem de cotas, estou falando de isenção no vestibular. Então, aos poucos, o movimento negro começou a dar pauta para isso, a dar visibilidade, as pessoas começaram a entender que a gente não estava muito bem na democracia, e esse momento agora que a gente está vivendo talvez seja um ponto de virada. Assim. Muita gente caiu a ficha e percebeu que a gente não estava nessa democracia, assim, que estava fazendo com que essa harmonia artificial permanecesse aqui no Brasil. Então, a tendência agora é que as pessoas comecem a ficar com sentimentos mais aflorados. É importante saber disso. E quanto mais a gente agir mais rápido, melhor, mais rápido a gente processa essas tensões que estão surgindo na população. Se a gente continuar com um governo que não considera esse racismo estrutural no Brasil, é possível que as manifestações aqui no Brasil também comecem a ficar mais violentas, tal qual nos Estados Unidos. É só uma questão de tempo. A diferença é que lá nos Estados Unidos o pessoal está gritando há muito mais tempo e se reconhecem enquanto negros, enquanto comunidade, há mais tempo. Aqui no Brasil a gente está se reconhecendo e eu espero que a gente não precise, enquanto comunidade negra, ir para um lugar violento tal qual nos Estados Unidos. Espero que a gente resolva esse problema aqui mais cedo. Perfeito. E, Samuel, você tocou num ponto importante dessa questão das cotas, né, das isenções. E eu queria que você explicasse, então, para quem assiste a gente, né, porque, na verdade, tudo isso não é um privilégio e, sim, é uma reparação desse racismo estrutural que você explicou aqui para a gente, né? Tem um negócio relevante que pouca gente sabe. Em 1881, foi aprovada uma lei aqui no Brasil, 7 anos antes da escravidão, 7 anos antes da abolição da escravidão, essa lei aprovada falou que as únicas pessoas que poderiam votar no Brasil eram as pessoas que não eram analfabetas e as que tinham renda superior a 200 da moeda da época lá, que eu não lembro qual era. Então, você fez um recorte de educacional e um recorte de renda para participar das eleições. Quando isso acontece, e a abolição e a escravidão é abolida, os processos políticos foram construídos sem a participação das pessoas negras. E aí foi nesse momento em que as nossas universidades começaram a serem construídas, que todos os nossos equipamentos de justiça, os tribunais, as delegacias e por aí vai, começaram a ser construídas, nosso legislativo começou a ganhar força e por aí vai. Nesse processo, as pessoas negras não puderam participar. E aí, por que eu estou falando disso? Porque durante o período de escravidão, também tinha outra lei que proibia os escravos de irem para a escola. Então, se no período pós-escravidão você cria uma universidade e fala, bom, essa universidade é pública, as melhores pessoas que tiverem as melhores notas no vestibular vão serem aprovadas, a gente não está considerando que, nesse período, as pessoas negras não podiam estudar. Então, como é que você coloca a mesma barra para todo mundo entrar, né? E aí, essa é a função da ação afirmativa como um todo, não só as cotas. As cotas, elas são uma das ações afirmativas possíveis, né? Mas o ponto principal é entender o conceito de ação afirmativa, que é o que você pode fazer para fazer com que algum grupo populacional, algum grupo social que tenha menos privilégios, consiga partir da mesma posição que o que tem mais privilégios. E aí, isso é um pouco o que as cotas fazem. Falam, então as pessoas negras, se elas foram mais prejudicadas, que elas concorram com pessoas negras. E as pessoas não negras concorram com as pessoas não negras dentro do vestibular. Mesmo assim, dentro também de um recorte social, porque esses dois problemas estão juntos, tanto de raça quanto de classe. E é importante separar porque eles processam tensões sociais diferentes. E, reforçando, as cotas, elas são temporárias. Então, o meu sonho é que as cotas acabem também. Porque, nesse momento, a gente vai viver numa sociedade onde a gente conseguiu equalizar as dinâmicas de poder, as dinâmicas de acesso à educação, e não vai ser mais necessário fazer ações afirmativas para as pessoas negras. Esse seria o mundo ideal. E, até lá, a gente vai precisar fazer essas ações para acelerar esse processo de inclusão das pessoas, que, inclusive, por enquanto, está dando errado. A desigualdade só está aumentando.
Então, a gente tem que fazer isso de maneira cada vez maior e mais intensa. Assim. Muita gente não está respeitando a lei de cotas, por exemplo. Eu recebi no último final de semana várias denúncias de pessoas brancas que acessaram a lei de cotas para negros, para cursos de medicina, direito, engenharia, dentro da Universidade Federal do Maranhão e dentro da Universidade Federal Fluminense. Quando a gente olha para isso, a gente percebe essa é uma das razões pelas quais a desigualdade tem aumentado, porque a corrupção, que muita gente, que todo mundo é contra, né? Ninguém é a favor de corrupção, ela não está só nos políticos. Assim, um aluno branco que ocupa a vaga de um aluno negro, ele também está sendo corrupto e ele deveria também ser responsabilizado por isso. Samuel, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. Obrigada, Samuel. Tchau, tchau. Você acompanha o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, trazendo para você aí as atualizações, né, da pandemia do coronavírus e também as notícias do Parlamento Paulista. Eu e a Carolina Franca aqui com você nesta manhã, trazendo aí as informações de hoje, né, Carol? Exatamente. A gente viu agora a nossa conversa com o Samuel, não só sobre a pandemia, mas também essas manifestações antirracistas. Você fica atualizado sobre todos os movimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. E o governo de São Paulo afirmou ontem, segunda-feira, que os laboratórios particulares serão obrigados a notificar a vigilância epidemiológica todos os resultados de teste de Covid-19 realizados no estado, mesmo os que derem negativo. A resolução vale tanto para testes de confirmação da presença do vírus, o RT-PCR, quanto para testes sorológicos e testes rápidos, que avaliam se a pessoa possui anticorpos. A ideia é aumentar os registros para tentar reduzir a subnotificação do novo coronavírus no estado e rastrear melhor o avanço da doença. Os laboratórios públicos e privados que fazem parte da rede credenciada pelo governo têm hoje a capacidade de processar 8.000 resultados de testes por dia. Com a resolução, a expectativa do governo é que o valor aumente para 30.000. Pois e as principais empresas de diagnóstico se uniram para ajudar nesse esforço de entender qual a capacidade total de testagem no estado hoje. São 8.000 testes dia no governo estadual, mas nós temos já uma estimativa preliminar do privado também, que nós temos uma capacidade adicional entre 25 e 35 mil testes, com as informações de todos esses testes, além de elevar São Paulo para um patamar de referência mundial em testagem. Nós podemos aprender rapidamente sobre a pandemia e qual é o nível de contato da população com o vírus, declarou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. O governo também espera a adesão voluntária de empresas para aumentar a realização de testes na população. Esta é uma das orientações definidas no Plano São Paulo para que as empresas sejam autorizadas a começar a reabertura. E o desafio é a adesão de micro e pequenas empresas. Os testes rápidos custam entre R$ 240 e R$ 420. Já o RT-PCR mais completo custa de R$ 280 a R$ 470. O valor pesa para quem está tentando sobreviver no mercado, como Carlos Carreira, dono de 4 papelarias. Ele diz que vai pesquisar melhor os preços antes de testar os 15 funcionários. Ele disse, hoje não dá para pagar nada, mas a gente ia fazer um esforço para pagar. Se você falar para mim, dá para pagar 50? Digo que não. Eu tenho que pagar um monte de dívida, afirmou o Carlos. E esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira. Vamos fazer contato agora no nosso giro de repórteres, né, Carol? Chega com as informações nesta terça-feira no nosso jornal, a repórter da Rede Alesp, Júlia Stanzioni. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal, Júlia. Tudo bem? Bom dia, Júlia. Bom dia, Guga. Bom dia, Carolina. Tudo bem comigo? Tudo em ordem com vocês aí? Tudo bem. Tudo ótimo, graças a Deus, Júlia. Qual que é a informação de Pois hoje, é. Julie? Guga, Carolina, a gente sempre traz aqui no Jornal da Rede Alesp
o quanto a pandemia tem atrapalhado alguns dos setores, né, da sociedade, e a gente não pode deixar de falar da paixão do brasileiro, do futebol, né, Guga e Carolina? Exatamente. Pois é, importante, né? Pois é, e o futebol, ele está parado, lógico, desde março aqui no estado de São Paulo, em todo o Brasil, mas estávamos no meio do Campeonato Paulista. Semana passada, na sexta-feira, na coletiva de imprensa, o governador João Dória deixou bem claro que as atividades esportivas no estado de São Paulo, nesse primeiro momento de reabertura econômica e de flexibilização, não está no plano. Por quê? Primeiro, as entidades esportivas do estado de São Paulo, isso a gente diz. Federação Paulista de Futebol, a gente está falando de futebol, que é a paixão do brasileiro, o primeiro esporte de todo mundo, mas Federação Paulista de Basquete, Federação Paulista de Vôlei, Federação Paulista de Futsal, que são as principais federações estaduais de organização esportiva, elas precisam enviar para o centro de contingência protocolos para retomada primeiro dos treinamentos. Claro, os treinamentos também foram suspensos de futebol e de outros esportes em todo o estado de São Paulo. E as entidades esportivas no estado de São Paulo, elas vão se organizando para esse momento. Por exemplo, tinha uma previsão de que ontem alguns dos clubes de futebol no estado de São Paulo voltariam aos seus treinamentos. Claro, depois de testagem em massa dos seus jogadores, de comissão técnica, de funcionários do centro de treinamento. Porém, a Federação Paulista de Futebol, ela adiou uma conversa com os clubes que aconteceria na sexta-feira, depois aconteceria hoje, vai acontecer amanhã às 3 horas da tarde, de modo virtual, com os representantes e presidentes dos clubes da Federação Paulista de Futebol, para entender em que momento estão. Todos os clubes fizeram os testes com seus jogadores, todos os clubes têm o aval do departamento médico para poder voltar aos treinamentos. Lembrando, por mais que não se coloque tanta gente num centro de treinamento, Guga, que acompanha há muito tempo também o futebol, sabe que há uma grande movimentação no centro de treinamento, não só dos profissionais que jogam, mas também de todo mundo no entorno. Então, precisa se entender. Também os clubes de basquete, que foi suspenso o NBB, né, o Novo Basquete Brasil, que seria o nosso campeonato brasileiro de basquete, o Campeonato Paulista de basquete também não está rolando. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser os treinamentos dentro dos ginásios? Só aquelas pessoas que precisam estar lá vão estar lá mesmo? Para um segundo passo, que é como retomar os jogos e quando retomar os jogos ou não. Isso também as federações estão decidindo se teremos continuação do Campeonato Paulista de Futebol, dos outros esportes, basquete, vôlei e afins, futsal, que nem chegou a começar, eles estavam ainda no período de treinamento. Só que aí, Guga e Carolina, não envolve só a questão das pessoas que estão ali no contato físico, porque quer queira, quer não, tirando o vôlei, todos os outros você tem o contato físico. Mas como voltar a ter algum tipo de transmissão com segurança? E além disso, que aí é uma questão que é o grande ponto de interrogação de todas as federações nesse momento. E os patrocinadores dos campeonatos, como é que fica? São eles que dão dinheiro para os clubes, além dos clubes terem os seus dinheiros, mas enfim, são os patrocínios que dão aos clubes aquele dinheirinho para poder pagar todo mundo. Pois bem, alguns clubes de futebol no estado de São Paulo, principalmente os 4 grandes, Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo, eles fizeram uma redução salarial dos jogadores. Então, assim, todo mundo está sentindo no bolso. Até os jogadores, que todo mundo fala que ganha muito mais do que deveriam, segundo muitas pessoas, também tiveram uma redução ali entre 20% e 30% dos salários, porque os clubes entenderam que, nesse momento, não poderiam ter uma vida econômica suficiente. Outra questão afetada economicamente.
Por exemplo, o Corinthians, times de basquete, vôlei de categoria de base, foram encerrados seus contratos. Então, todos os jovens que recebiam algum auxílio estão hoje sem receber auxílio. Os contratos do time principal de alguns clubes também foram rescindidos no meio da temporada. Então, é uma questão que vai também muito além da pandemia, muito além, claro, de dizer se vai contribuir para a contaminação das pessoas ou não. A questão é um pouquinho mais embaixo, né, Guga? Exatamente, né? O futebol envolve muitas coisas, interesses comerciais, que faz parte, né? Maior paixão do brasileiro, né, Julie? Não tem jeito, a maior paixão do brasileiro. E você vê que o quanto a pandemia ela envolve todas as camadas da sociedade e até mesmo na questão do entretenimento. Porque a gente sabe que o futebol hoje no Brasil não é só esporte, é entretenimento. Fora do Brasil, como é que está esse cenário? A NBA, maior liga de basquete do mundo, suspendeu as suas atividades quando um dos jogadores da liga apresentou positivo para a Covid-19. Então, foi suspensa a temporada, não cancelada. Até porque, numa conversa entre os times da NBA na semana passada, se resolveu retomar a NBA nos Estados Unidos a partir do dia 31 de julho, porém com protocolos ainda discutíveis, segundo os próprios donos dos clubes, de como seria essa volta. Claro, não pode ter torcida, então sem torcida. Porém, a gente sabe que o staff de um clube de basquete da NBA é gigantesco. E também lá é a maior renda, né, do entretenimento é o basquete. Então, eles resolveram voltar no dia 31 de julho, mas vão jogar todos dentro da Disney, a priori, sem torcida, porém com transmissão. Mas há alguns jogadores que estão conversando com a Liga, porque acham que nesse momento, apesar dos Estados Unidos não ser mais o centro, o grande epicentro do coronavírus, alguns jogadores acreditam que não é o momento de voltar, porque pode acontecer alguma coisa que ninguém pode prever. Mas, por outro lado, Guga, como você disse, tem a pressão dos patrocinadores, de quem investe, de quem transmite. Só que aí, Guga e Carolina, eu passo a pergunta para vocês. Será que vale, nesse momento, colocar um investimento no lugar de vidas? É uma questão muito complexa, né, Júlia Stanzioni? Não cabe a nós aqui avaliar, mas vamos fazer um resumo da tua notícia, então. Na tua opinião, volta quando o futebol aqui no estado de São Paulo? Com pressão, volta até agosto. Sem pressão, eles encerram o campeonato no meio do campeonato. Você diz ao Campeonato Paulista, né? Já que o brasileiro ainda não tem nenhuma resolução por parte da CBF, né, Júnior? Muito se fala, mas ainda não tem, né? E a Libertadores da América deve acabar só o ano que vem. Isso já é cogitado pela Sul-Americana, né? Justamente. A própria Conmebol também estuda essa paralisação de entender que as pessoas precisam se cuidar e depois se entreter, né, Guga? Exatamente. Júlia Stanzioni, mais alguma informação ou é só por hoje? É só por hoje, Guga Mendonça, Carolina Franca. Bom trabalho aí para vocês no restante do jornal. Obrigada, Julie. Tá aí a repórter da Rede Alesp, Júlia Stanzioni, trazendo aí as informações do jornal da Rede Alesp desta terça-feira. E vamos seguir de notícia. Deputados pedem medidas de proteção para funcionários públicos. Durante a tribuna virtual da Assembleia Legislativa, os parlamentares se posicionaram contra a lei que congela salários e reajustes dos servidores do país, aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, citou uma ação direta de inconstitucionalidade que foi levada ao Supremo Tribunal Federal para discutir a legislação. Para Gianazzi, a lei prejudica o funcionário público. Ou seja, houve um congelamento de salários e da evolução funcional dos servidores públicos em todo o Brasil, prejudicando servidores municipais e estaduais, que já têm os seus salários totalmente arrochados e defasados.
E o deputado também falou sobre um projeto de lei que suspende os prazos dos concursos públicos já realizados no estado de São Paulo. O projeto tem o objetivo de proteger as pessoas que já foram aprovadas e que ainda não foram chamadas para exercer o cargo nas áreas da saúde, da educação e da segurança pública. Janazzi fez um apelo aos deputados para que aprovem o projeto. Muito importante que a Assembleia Legislativa dê a sua contribuição. Nós temos que aprovar projetos nessa direção, projetos emergenciais que resolvam essa situação dos aprovados nos concursos, que eles não sejam prejudicados. E na sua participação do Tribuna Virtual, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, concordou com o deputado Janazzi e reforçou o pedido. Entendo que a emenda é boa, é justa, não só para aquelas pessoas que prestaram os concursos e foram aprovadas, mas também para as finanças do próprio Estado, porque toda vez que se realiza um concurso, existe um gasto significativo. E, obviamente, o Estado também tem o interesse de chamar essas pessoas para poder cobrir os claros, né? Nós estamos precisando muito de profissionais no sistema prisional, no próprio sistema educacional. E a deputada Janaína pediu atenção para os agentes de segurança penitenciária do estudo. Segundo a deputada, eles estão sendo transferidos para muito longe das casas e isso expõe agentes a risco de vida. É inerente, né, ao princípio de respeito ao próximo, à preservação da dignidade humana, que o funcionário, na medida do possível, seja mantido nas proximidades da sua residência, que ele seja ouvido no momento de uma transferência. E o programa Tribuna Virtual é transmitido às 2h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, nos dias que não ocorrem reuniões de comissões ou votações. Você pode assistir o programa ao vivo nas redes sociais, no canal do YouTube e no aplicativo da Rede Alesp. Lembrando então, Guga, que hoje com o Congresso de Comissões, o Tribuna Virtual e o programa Ideias e Debates não devem ser transmitidos. E confira agora os destaques que marcaram esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. E após 7 dias do início da retomada consciente, baseada no Plano São Paulo, o governo do estado apresenta números de queda no índice de ocupação dos leitos de UTI. Há 2 semanas, a taxa estava em 88,1% na Grande São Paulo e agora está em 73,8% no estado. Ontem, os índices apresentados foram entre 75,5% e 67,5%. respectivamente, Carol. Exatamente, Guga. A gente noticiou aqui no Jornal da Rede Alesp que o governo do estado de São Paulo contribuiu com mais 850 leitos aqui para o nosso estado. São 150 leitos por dia até o final dessa semana, né, Guga? Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta com mais notícias, mais informações dentro do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. A gente volta logo. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.